Existem coisas que todo mundo sabe sobre pornografia e existem coisas que quase ninguém sabe sobre pornografia. E hoje aqui nesse vídeo eu quero te falar sobre ambos os lados e a gente vai mergulhar num submundo extremamente complexo e perigoso. Esse submundo evidencia que a ponta do iceberg esconde coisas muito mais complexas, como, por exemplo, tráfico humano, ligações com organizações criminosas, problemas irreversíveis e muito mais. Só que antes de qualquer coisa, é importante ressaltar o que você vai encontrar nessa jornada de hoje. É importante ressaltar também que esse vídeo vai conter descrições gráficas de histórias como tráfico humano, coerção, abuso sexual, abuso físico e psicológico. Então, se você é sensível a algum desses tipos de tema, considere fortemente não assistir esse vídeo ou só assistir quando se sentir preparado ou preparada. Então, sem mais delongas, vamos começar. Atualmente, a indústria pornográfica é a segunda atividade que mais rende dinheiro ao crime organizado, ficando na frente até mesmo do tráfico de drogas. Esse dado por si só já deveria ser chocante o suficiente, mas ele ainda é a ponta do iceberg. Principalmente em After Porn Ends, a gente percebe que uma porcentagem enorme de mulheres que passam pela indústria se tornam posteriormente adictas a algum tipo de droga, e um vício que na maioria das vezes começou quando elas precisavam se manter de pé para filmar 10, 20, 30 cenas seguidas sem perder o pique. Para os homens, as coisas são relativamente mais brandas, mas ainda existem diversos relatos perigosos, especialmente envolvendo ataques do coração, por exemplo. Isso porque seria humanamente impossível que um homem se mantivesse ereto para conseguir gravar as mesmas 10, 20, 30 cenas, e é aí que entram os medicamentos em excesso. Uma coisa em comum que todos esses documentários me fizeram perceber é que a grande maioria das mulheres que entram nessa indústria por vontade própria, que não são coagidas ou traficadas, eu vou falar disso um pouco mais pra frente, entram com o desejo de ficar ricas ou milionárias. E nem sempre dá pra culpá-las, já que recordes de faturamento são geralmente postos como holofotes, como por exemplo da Jenna Jameson, atriz que em menos de um ano conseguiu faturar 30 milhões de dólares apenas com filmes adultos. A questão aqui é que para cada mulher que fica milionária com pornografia, a gente tem 100, 200, 300 mulheres que se viciam, têm a vida arruinada, isso quando não acontecem coisas piores como a morte e que surgem como coisas como tráfico de humanos. Um artigo feito pela Donna Hughes, co-fundadora do Citizens Against Trafficking, ou Cidadãos contra o Tráfico, ela traz relatos de atrizes que sofreram com esse tipo de coisa. Uma delas conta que foi trazida aos Estados Unidos com a promessa de ganhar dinheiro fácil com trabalhos de modelo, afinal de contas ela estava endividada e ela foi enganada a assinar um contrato de 1 ano onde ela teria que fazer pornografia contra a sua vontade. No primeiro dia de gravação, ela conta que se recusou a gravar e sofreu ameaças não apenas financeiras, como também ameaças de morte, e percebeu que aquela indústria pornográfica tinha ligações com o crime organizado muito mais do que ela imaginava. Também vamos falar disso um pouco mais pra frente. Ela fez as cenas, apanhou, sofreu violência física, psicológica, abusiva, e tudo aquilo foi filmado numa espécie de fetiche, porque muitas das pessoas que assistem têm esse fetiche de ver a mulher apanhando, sendo dominada, e muitas delas acham que isso se trata de ficção, mas pelo menos no caso dessa atriz, e com certeza de muitas outras, tudo aquilo acontecia de verdade. Ela apanhava e era abusada de verdade, aquilo não era atuação, e a cena só foi interrompida quando ela começou a chorar e o diretor teve que reclamar com ela que ela estava estragando a cena. Isso se prolongou por cerca de 1 ano, que era o tempo que ela tinha de contrato. O caso dela não é isolado. De acordo com a atriz Sierra Sin, ela foi enganada de uma maneira diferente por um agente que a prometeu papéis em filmes não eróticos, e quando ela chegou para gravar, passou por exatamente a mesma coisa. E a força bruta também estava presente. A presença da força bruta abre algumas portas pra gente falar sobre como a pornografia influencia o comportamento masculino na sociedade fora do mundo pornográfico. Muitos homens crescem aprendendo que a violência bruta durante o sexo ou durante atos de prazer é algo completamente tranquilo, normal e prazeroso. Na verdade, pode ser prazeroso quando consentido. O grande problema é que a indústria pornográfica cria na cabeça dos homens a ideia de que a violência, quando cometida sem consentimento, é justamente o que dá mais prazer, é justamente o que a mulher gosta, porque é esse tipo de narrativa que eles assistem nos filmes pornográficos. E isso acaba levando a diversos casos de violência física, onde as mulheres vão parar no hospital, onde vira caso de delegacia, onde pessoas são presas e, pior, até mesmo mortas. Mas repare que eu disse sobre não ser consentido, porque o uso da violência no sexo por si só não é de fato um problema, desde que, como eu disse, haja consentimento. O grande problema é que justamente a falta de consentimento traz excitação a algumas dessas pessoas, e isso tem muita influência da narrativa das indústrias pornográficas. Então a gente vê que o problema não é só a indústria em si, e sim a forma como elas contam as histórias que são apresentadas principalmente aos homens nos filmes. Sendo assim, não é nenhum exagero colocar a pornografia como um grande influenciador
noticiador de casos de violência sexual e física. O sexo está em todo lugar, e não há nada que a gente possa fazer sobre isso. E estando o sexo em todos os lugares, lá está também a pornografia. Por isso não chega a ser uma surpresa que os grandes produtores pornográficos tenham contatos inesgotados. Na maior parte dos relatos, é comum ver pessoas dizendo que eram seguidas, vigiadas e constantemente ameaçadas de expor os segredos da indústria. A própria Sierra, por exemplo, disse que o estúdio dispunha de todo tipo de droga e também todo tipo de remédio de tarja preta que fosse necessário, como Vicodin, Xanax, Prozac e Zoloft. E o pior é que esses remédios não eram roubados e nem desviados. Todos eles vinham com receita e carimbo médico e elas eram receitadas a médicos específicos se elas quisessem mais. Ou seja, a gente vê que o problema é muito maior do que a gente pensa. Porque eles não apenas desviam o medicamento ou roubam o medicamento de algum lugar, o que já seria ruim o suficiente, mas dá pra perceber que esse medicamento vem com consentimento médico. Então eles têm contatos na indústria medicinal, na indústria farmacêutica, que possibilita que eles tenham qualquer tipo de medicamento. Afinal de contas, é necessário para que os homens usem algum medicamento aqui e ali, né, para conseguir uma ereção, para que as mulheres usem, para que elas simplesmente não desmaiem depois de 8 horas seguidas fazendo sexo, por aí vai. Não apenas isso, mas a gente vai ainda mais pro fundo do poço quando a gente percebe que a indústria pornográfica, na verdade, ditou praticamente todas as tendências da indústria cinematográfica e que ela é uma mãe invisível da indústria cinematográfica. Não falei mão invisível, é a mãe mesmo invisível da indústria cinematográfica. Vou te explicar o porquê. Antes do VHS se tornar popular, por exemplo, a Betamax lutava bravamente para que as fitas cassete se tornassem um fenômeno, e tudo isso foi em vão. As fitas só começaram a ser usadas em escala global quando a indústria pornográfica decidiu distribuir os seus filmes usando VHS. E pode apostar que nem mesmo o esforço de grandes estúdios de filmes não adultos poderia ter feito isso. É orgânico, as pessoas querem, e elas querem cada vez mais, e elas não vão parar. VHS só começou a se popularizar porque a indústria pornográfica distribuiu os filmes deles assim. Se não fosse a indústria pornográfica, a gente não teria a popularização do VHS, talvez nem do DVD. Falando de método atual, a gente pode citar até mesmo os streams, né? A gente tem vários streams pra gente ver séries e filmes, geralmente não adultos, aliás, não eróticos, vamos colocar assim. Só que os streams, os sites que transmitem pornografia, novamente, eles estão 3 vezes na frente dos streams. Eles têm 3 vezes mais acesso. Eu vou falar de dados estatísticos mais pra frente, mas já dá pra adiantar aqui que sites como Xvideos, Pornhub, RedTube, esses sites eles têm acessos assim inesgotáveis, inabaláveis. A cada dia milhões de horas de pornografia são subidos nesse site e muitos deles sem nenhuma supervisão. Então você já pode imaginar a quantidade de crimes. Outra coisa que reforça isso tudo é a famosa regra 34. Na indústria existe uma regra chamada regra 34 que diz que para qualquer coisa que você pensar no mundo artístico há uma versão pornô equivalente. E isso não é um exagero, qualquer jogo, qualquer filme, qualquer tipo de coisa haverá uma versão pornográfica. Isso faz questionar, será que são as versões pornográficas que tomaram conta da indústria? Ou será que a indústria sempre foi das versões pornográficas? Chegamos enfim ao que talvez tenha trazido vocês até aqui, os bastidores da indústria pornográfica. No final das contas, essa vai ser a parte com menos a se dizer, porque os bastidores de uma gravação pornográfica são muito mais crus do que eles parecem. E isso, claro, citando apenas as produtoras mais conhecidas onde crimes não são cometidos nas próprias gravações, como abuso e etc. Em Hot Girls Wanted Turned On dá pra ver bastante disso. As pessoas chegam, se aquecem e a cena acontece. A questão é que o sexo real não é artificial como fazem parecer os filmes. E tudo que é superficial precisa ser ensaiado. E tudo que precisa ser ensaiado costuma ser mecânico. Então aqui eu vou te explicar alguns dos segredos que as pessoas não falam muito sobre a indústria pornográfica, especialmente sendo alguém que trabalha com cinema e audiovisual, que já conheceu alguns produtores e cinegrafistas da indústria e que podem afirmar que as coisas são um pouco parecidas com as quais eu vou te contar aqui. As ereções masculinas são muitas vezes resultados de injeções, porque as pílulas demorariam demais para fazer efeito e eles precisam gravar as cenas instantaneamente. O que as pessoas chamam de squirt, que, bom, basicamente é um esguicho feminino, como o nome sugere, na maior parte das vezes acontece porque a atriz ingere uma quantidade enorme de líquido antes da cena acontecer e aquilo, na verdade, é urina. E quando se trata de atores famosos, o uso de prótese ou de dublês é inviável. Porque para as pessoas que são fãs desses atores, os seus órgãos genitais são tão impossíveis de não se reconhecer como o rosto de um Brad Pitt da vida. Então a conclusão é de que todo o prazer que a gente vê nos filmes, ele é completamente simulado. A lubrificação é completamente simulado. Tudo é completamente simulado.
Essa ideia de que as pessoas têm de que a pornografia, o cinema real, é aquilo que a gente está vendo e que as pessoas estão transando e sentindo prazer enquanto elas fazem isso, é uma ideia completamente inventada, porque seria inviável para uma indústria que quer fazer filmes em grande escala. E é até por isso que muitas pessoas preferem assistir filmes caseiros, assim, né, gravações de baixa qualidade, só que aí a gente entra em um outro problema que não envolve a indústria, e sim envolve consentimento, mas não é papo ainda para esse vídeo. A questão é que fazer sexo é bom, e a gente sabe disso, mas se você não experimentou fazer sexo por 8 horas seguidas em um set de filmagem com 50 pessoas te olhando, interrompendo constantemente, você certamente não imagina a possibilidade de que exista algum prazer real nisso. Existe um equívoco também de que apenas cinegrafistas amadores se sujeitam a trabalhar com pornografia, mas isso é um grande mito. Eu posso dizer por experiência própria, não como alguém que foi cinegrafista num set de filmagem de pornografia, mas como uma pessoa que conhece bastante profissionais que foram cinegrafistas. E a verdade é que eles ganham muito e muito dinheiro. Os grandes estúdios contam geralmente com diretores de fotografia extremamente talentosos, que poderiam estar fazendo outros filmes, que poderiam estar fazendo novelas e séries, e que eles não estão se sujeitando a isso, eles estão pensando primariamente no dinheiro, que é bem alto. Afinal de contas, a gente está falando de uma indústria que lança quase 15 mil filmes por ano, mais do que o triplo de filmes comerciais normais. E falando em dados, é importante então a gente seguir para a última etapa. Mas antes de falar sobre os dados, é importante também citar alguns pareceres psiquiátricos e psicológicos de como a pornografia mexe com a mente das pessoas que as consomem, principalmente os homens. Os homens acabam se acostumando a consumir um tipo de conteúdo superficial, um tipo de conteúdo plástico, onde as coisas acontecem e são simuladas. Então, quando eles chegam na vida real e eles têm alguma relação sexual com uma pessoa real, e eles veem o que é o sexo real, não aquilo que eles foram ensinados a montar na cabeça deles com essas narrativas da pornografia, acabam tendo vários casos de disfunção erétil, até mesmo casos de depressão, com homens, principalmente, que é a maioria das pessoas que consomem, que não conseguem conceber o fato de que a realidade é muito diferente do que eles passaram anos montando na cabeça deles. A gente vai falar um pouco mais disso agora, que a gente vai ter um parecer de um psicólogo. Vamos lá. O consumo de pornografia no Brasil acontece 64% pelos homens e 36% pelas mulheres. A gigantesca maioria da faixa etária dos consumidores é de 18 a 24 anos, o que é preocupante porque muitas vezes falamos de homens que cresceram vendo pornografia e raramente vendo sexo de verdade. E aí que tá aquela questão que eu falei. Eles foram... Imagine só você ter o seu primeiro contato sexual lá pros 13, 14 anos consumindo coisas que não são reais. Aquilo entra no seu psicológico e passa a moldar parte da sua personalidade no que tange a construção sexual na sua cabeça. Por isso é tão importante a aula de educação sexual nas escolas desde cedo, ao contrário do que pregam determinados políticos, determinados pais mais conservadores que acham que o contato dos filhos dele com a educação sexual vai tornar os filhos deles degenerados ou qualquer coisa do tipo, sendo que eles já consomem pornografia muito antes de você sequer saber disso. Não apenas pornografia, mas incitações sexuais que estão presentes em toda a mídia que nós consumimos. Segundo o relato do psicólogo Yuri Buzin, abre aspas, realmente acontece de ter uma projeção, de achar aquilo super bacana, que a pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, porém ela esquece o que existe por trás e aquilo não é tão fácil quanto parece. Então temos como resultado uma geração de pessoas que cresce achando que o sexo vai ser aquela coisa plastificada e absurda dos filmes eróticos. E aí quando eles dão por si, não apenas o desempenho condizente com a realidade, mas nos homens esse é um dos principais motivos da disfunção erétil, por exemplo. Eles passam a vida inteira vendo pessoas fabricadas pela indústria e quando se deparam com a realidade não conseguem se excitar, porque não foi aquilo que foi ensinado para eles que seria uma pessoa normal. São Paulo é de longe a cidade que mais consome pornografia, com 29%. Para se ter ideia, o segundo colocado, que é o Rio de Janeiro, está longe com 11%. Ainda segundo Yuri, a obsessão começa devagar e quando menos as pessoas percebem, aquilo já tomou conta da vida delas. Abre aspas, o sujeito começa a pensar que precisa fazer mais aquilo para obter os prazeres na vida dele. O que era uma rota de fuga para buscar um prazer se torna realmente uma grande dor. Por fim, pode parecer que não, mas esse vídeo por si só não é uma campanha contra a pornografia, e sim um estudo, né? Eu assisti bastante coisa, eu consumi bastante coisa, eu busquei muitos relatos de profissionais de fora da indústria e de dentro da indústria para entender exatamente como ela funciona, e isso é simplesmente o meu parecer. E ele também tem um pouco de enviesamento de alguém que passou anos consumindo a própria indústria pornográfica. Então se esse vídeo fez chegar a alguma conclusão, alguma reflexão, ou fez te aprender alguma coisa que você não sabia antes, por favor, peço encarecidamente para que você curta, compartilhe, interaja, todas essas coisas, porque é muito importante, vai ajudar bastante no meu trabalho e vai ser muito importante para mim.
mim. Então, por favor, não se esqueça de todas essas coisas, não se esqueça de permanecer aqui comigo. E se você quer ver conteúdos mais engraçados, se veio aqui pra rir, fique tranquilo que pelo menos uma vez por semana vai ter um conteúdo analisando algum filme de maneira humorada, alguma coisa desse tipo, revisitando algum filme absurdo, ou então falando alguma coisa mais engraçada. Fique tranquilo, você sempre estará presente aqui. Mas se você quer alguma reflexão um pouco mais consistente, também teremos esse tipo de vídeo toda vez por semana, contando coisas que as pessoas nem sempre sabem ou param pra pensar sobre determinado assunto e como os filmes e a arte no geral nos ajuda a entender melhor essas coisas. Então, até o próximo vídeo. É isso, não esquece de compartilhar, interagir, ativar o sininho, essa coisa toda. Até a próxima, tchau, tchau.